320 estrangeiros deixam Gaza pela fronteira com o Egito. Brasileiros ainda não foram autorizados a sair da região. O conflito já deixou mais de 10 mil mortos. Guerra diplomática na América do Sul. Bolívia rompe relações com Israel. E Colômbia e Chile convocam embaixadores após ofensiva em Gaza. Tribunal Superior Eleitoral condena Jair Bolsonaro e torna inelegível o general Braga Neto por uso político do bicentenário da independência. 60 anos de imigração coreana no Brasil tem grande festa em São Paulo, com direito à canja musical do embaixador. O Brasil News começa agora. A Operação Voltando em Paz realizou mais um resgate. Um voo com 30 brasileiros e alguns estrangeiros decolou da Jordânia na manhã de hoje e deve chegar em Brasília nesta quinta-feira. O Egito recebe e também hospitaliza feridos que passaram pela fronteira de Rafah. Estamos sem rede de novo. Cortaram as redes e o sinal. A gente conseguiu um chip de outro país e o Ahmed está usando a mão dele que nem uma antena para conseguir uma rede. Desde o início da guerra, a brasileira Shahed Al-Abana faz relatos em vídeos sobre a situação em Gaza. Mais uma vez, a menina de 18 anos não conseguiu cruzar a fronteira. Tá difícil, gente. A gente recebeu uns listas de outros cidadãos de outras nacionalidades que vão conseguir sair pela fronteira do Egito hoje. Vai ser daqui a pouco, agora são 9 horas da manhã. Daqui a vai ser às 11 horas da manhã que o pessoal vai conseguir sair da fronteira. Eu tô triste, a gente tá triste porque nós não vamos conseguir sair daqui hoje também. Mas espero que nós vamos conseguir sair daqui logo. Na manhã de hoje, um voo com 30 brasileiros, uma jordaniana e um palestino saiu da Jordânia com destino final à base aérea de Brasília. A previsão do desembarque é para 5h30 de amanhã. A fronteira de Rafah, a única que não é controlada por Israel e que dá acesso ao Egito, foi aberta pela primeira vez durante a guerra para a passagem de mais de 540 pessoas. De acordo com a agência France Presse, os mais de 80 feridos serão hospitalizados no país vizinho. Destes, 40 são crianças. Do outro lado, no norte da faixa de Gaza, os bombardeios voltaram a atormentar um campo de refugiados. Um ataque já havia sido feito na terça-feira. Cerca de 50 pessoas morreram. Autoridades de Israel afirmaram que o objetivo era atingir o comandante da brigada, que teria sido responsável por parte do planejamento dos ataques de 7 de outubro. Um ataque desumano, foi o que disse a Arábia Saudita ao condenar os bombardeios nesta quarta-feira. Na última sexta-feira, tropas e tanques israelenses começaram a invadir o norte de Gaza com ofensivas mais intensas por terra. A guerra entre Israel e Hamas já causou mais de 10 mil mortes. E a Bolívia rompeu relações com Israel. O governo do esquerdista Luiz Arce é o primeiro na América Latina a cortar vínculos com o país judeu desde o início do conflito, que já deixou milhares de mortos. A Bolívia rompeu relações diplomáticas com Israel em repúdio à ofensiva realizada na faixa de Gaza após o ataque do grupo islâmico Hamas em 7 de outubro. O anúncio foi feito pelo vice-chanceler Fred Mamani nesta terça-feira. O governo do esquerdista Luiz Arce é o primeiro na América Latina a cortar vínculos com Israel desde o início do conflito, que já deixou milhares de mortos. A Bolívia tomou a decisão de romper relações diplomáticas com o Estado de Israel em repúdio à condenação agressiva desproporcional
e ofensiva militar israelense realizada na faixa de Gaza, afirmou Mamani em coletiva de imprensa. O governo boliviano anunciou ainda o envio de ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Na declaração, as autoridades não mencionaram a violenta incursão do Hamas em território israelense, na qual os combatentes tomaram 240 reféns, segundo as autoridades israelenses. Com bandeiras da Palestina e acusações contra os Estados Unidos, manifestantes realizaram um ato diante do consulado americano no Rio de Janeiro. Um protesto em solidariedade aos palestinos em Gaza foi registrado no centro do Rio de Janeiro. O ato foi organizado em frente ao consulado dos Estados Unidos, na capital fluminense. Tem que ser aqui na frente do consulado, porque são os Yankees que financiam o apartheid, o terrorismo de Estado, e o massacre já dura mais de 70 anos em toda a Palestina. Então a gente está fazendo a manifestação hoje aqui, porque de verdade é o governo americano que financia, patrocina e garante que essa atrocidade esteja acontecendo. Estados Unidos, né, que financia essa guerra, eles são os grandes financiadores disso, e a gente está aqui para dizer que somos contra esse genocídio, contra esse massacre que está acontecendo em Gaza e também na Cisjordânia, né? O protesto aconteceu no momento em que o exército de Israel afirmou travar duros combates terrestres contra o Hamas na faixa de Gaza. As tropas israelenses avançam lentamente entre as ruínas do território palestino, onde se agrava a situação humanitária, descrita como desastrosa pela ONU. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, mais de 8.500 palestinos, também em sua maioria civis, foram mortos desde que o exército israelense começou a bombardear a faixa de Gaza. O comentarista Ney Gonçalves Dias faz uma análise bastante positiva sobre o trabalho do embaixador brasileiro na Palestina, senhor Alessandro Candeias. Vamos acompanhar. Os brasileiros que estão lá estão residindo em 3 casas alugadas pela Embaixada da Palestina, o que representa, de certa forma, se é que pode-se dizer, um certo conforto em função dos outros que talvez não tem nem aonde morar. Pois bem, aí ele disse o seguinte, que como não se pode mandar água e mandar alimento e remédio, ele mandou dinheiro, recursos para que eles possam comprar água e possam comprar alimento dos supermercados. Ele admite que a situação está ficando cada vez mais difícil. Ele admite que os preços subiram muito. Ele admite que cada vez aumenta a escassez, mas que este é o único recurso que ele deu aos brasileiros lá, é dar condições para que eles possam comprar por qualquer preço e em qualquer circunstância o alimento necessário. Ponto. Aí tem o seguinte, a embaixada alugou 2 ônibus que estão lá com motoristas. Esses ônibus estão ao lado das 3 casas, de uma casa que está em Rafa e de outra casa que está em Yunis. Esses 2 ônibus a qualquer momento podem partir com os brasileiros rumo ao Egito. Ponto. A notícia boa é a seguinte, há uma expectativa de que até amanhã, na sequência da saída de refugiados, de estrangeiros que estão na faixa de Gaza, que até amanhã, sexta-feira, os 30 brasileiros podem deixar finalmente a faixa de Gaza. Uma coisa a de se dizer, tanto na repatriação dos brasileiros que estavam em Israel, como na tentativa de retirada dos brasileiros que estão na faixa de Gaza, o Itamaraty tem realizado um incansável e correto trabalho diplomático. E a seguir, Tribunal Superior Eleitoral condena Jair Bolsonaro e torna General Braga Neto inelegível por atos durante a comemoração da independência. E a decisão embola ainda mais a definição de um candidato bolsonarista para a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.